Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 20 de novembro. Agora na Espanha são 11 horas e 32 minutos. No Brasil, 7h32 da manhã. 20 de novembro começa a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai ter a abertura da Copa lá no Catar. Gente, aqui no Diário, nitidamente a gente está presenciando um esgotamento desse ímpeto vendedor. Os outros indicadores, além aqui do Candle High Nash, dão conta desse esgotamento. Ó. O Squeeze abriu uma barrinha de arrefecimento aqui no Diário. O MACD já vai abrir uma bela barrinha de amplitude ondulacional compradora. No semanal, a gente está em vias de desenhar um belíssimo corpo real aqui, já fortemente engolfado, para dar início a esse retorno aqui em direção à MM200, que segue num patamar ascendente. A MM200 no candle dessa semana, que se encerra daqui a pouco, na virada da VWAP de domingo para segunda, está em 23.924. Na semana passada estava em 23.860. Então, esse candle agora que vai se formar nessa madrugada, de domingo para segunda, já vai levar a VWAP mensal para 24 mil e pouquinho, já que está subindo ali quase $70 por semana. Lembrando que a VWAP mensal, desde que foi plotada aqui no par BTC-USD mais antigo da TradingView, o BTC-USD da Bitstamp, sempre esteve apontada para cima, nunca havia sido desafiada de cima para baixo, a gente nunca havia desenhado um corpo real inteiro para baixo dela, e agora a gente desafiou ela. Essa série de corpos reais coincidem com esse viés ultra hawkish do Federal Reserve e mais essa série de infortúnios do mundo cripto com FTX e companhia. No intraday, a BTC tá um relógio suíço, bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bateu na upper agora há pouco, voltou para VWAP, deu uma bela esgarçada aqui, rasgou a lower e já tá voltando para VWAP. Já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem os sinais fecharam com êxito, justamente porque a gente pegou esse reloginho aqui que tá a BTC no intraday e é lucro no bolso dos assinantes na seara fática métricas on-chain, ou seja, dados extraídos das cadeias blockchains, da cadeia blockchain da BTC, dão conta de que a gente já atingiu o fundo dessa história correcional. Mais da metade dos holders de BTC estão perdendo dinheiro em suas posições e não largam as respectivas posições. A última vez que isso aconteceu foi lá na crise pandêmica, onde a BTC bateu naquele fundo bizarro de 3 mil e poucos dólares, depois explodiu em direção a 69 mil dólares. E apesar da brutal queda da Sol, o gás do ecossistema Solana, em meio ao colapso da FTX, a FTX, que era um investidor anjo da Solana, foi responsável por todos aqueles updates de 2019, 2020, que deixou a Solana esse ecossistema muito eficiente, mas ela vem sentindo muito, a comunidade não perde as esperanças. Fundamentalmente, a Solana não mudou nada, gente. Só mudou o fato de que um holder, um anjo que era holder de quase 6%, que era a Alameda Research, agora fizeram um unstake. Provavelmente deve haver um despejo dessas 28 milhões de Solanas. Vamos ver como vai reagir, como o preço vai reagir. E o Jack Dorsey, o fundador e ex-CEO do Twitter, afirmou deu um recado aos entusiastas do mundo cripto para que ninguém confie em ninguém, nem no CZ, nem no CEO da Binance. A autocustódia é um dever de casa que o holder de criptoativos deve promover. É inadmissível que alguém entre no mundo cripto já em 2022 e não custodie os seus ativos em wallets autocustodiados, onde nós detemos as private keys. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, os criptoativos não são seus. Quem quiser saber tudo sobre isso, basta assinar o Clube Ouro ou o curso de autocustódia ofertado pelo canal Trade with Renato. Na seara geopolítica e finanças internacionais, as nações que participaram da COP27 adotam um acordo histórico de pagamentos e compensações financeiras por danos climáticos. Vamos ver como isso vai se desdobrar na prática, porque existem grandes emissores de CO2, por exemplo, a Islândia, que tem um vulcão que vira e mexe,
que entre em erupção, como em 2010 entrou em erupção, fechou o espaço aéreo europeu por mais de um mês e emitiu o equivalente a uma revolução industrial em CO2. Vamos ver como vai ficar essa matemática da COP27. Eu tô curioso para ler o texto final. E começa a Copa do Mundo mais cara da história. Daqui a pouco vai ter o show de abertura e o Equador e o Catar vão se enfrentar hoje. Aqui na Espanha, a comunidade de brasileiros, aqui em Marbella, a comunidade de brasileiros vai assistir os jogos ali no Hard Rock Café de Marbella. Enfim, eu vou lá no dia 24, na estreia do Brasil com a Sérvia, mas eu tô também eu tô alimentando bastante expectativa em relação a essa Copa do Mundo, acerca da atuação do Brasil. A Copa está sendo muito criticada, é a Copa mais cara da história. Foram gastos quase 300 bilhões, com B de bola, de dólares, 1/3 de trilhão de dólares para construir a Copa do Mundo mais cara da história. Eu fico imaginando quanto vai custar a próxima Copa de 2026, que vai ser sediada por 3 nações, Canadá, Estados Unidos e México. Vai ser a primeira vez que uma Copa vai ter um anfitrião triplo, 3 nações, mas enfim, se a régua foi jogada lá em cima, eu acredito que agora uma Copa do Mundo, em qualquer lugar que ela se desdobre, não vai ser tão barato, porque 300 bilhões de dólares jogaram a barra muito em cima. E o Elon Musk reativou a conta de Donald Trump no Twitter após uma votação online. O Elon Musk, sempre com os seus petardos, devolveu a conta do Donald Trump no Twitter. Enfim, o Donald Trump tinha sido banido das redes depois do evento Capitólio 2021, mas enfim, é o novo normal. É muito provável que o Elon Musk migre essa plataforma para a Web3, né? E enfim, ele está esperando a tecnologia evoluir em termos de largura de banda e latência para permitir que uma rede social com um espectro de usuários de milhões ou centenas de milhões, talvez de bilhões, seja suportado para rodar em blockchain. É o novo normal, a BTC segue acumulando, é muitíssimo provável que essa subfigura triangular aqui, que está se desenhando na base do canal de Keltner, exploda em direção à mediana do canal na altura de 18 mil, que se confunde aqui com o centro gravitacional da nuvem na projeção. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.